O deputado Zé Trovão rebateu da tribuna um deputado petista que havia apresentado dados fantasiosos sobre uma suposta aprovação ao governo Lula, exatamente na semana em que várias pesquisas mostraram justamente uma forte queda na aprovação. O deputado disse: o nosso nobre amigo desta casa, deputado Hélder Salomão, iniciou a fala dele dizendo que o PT e o Lula têm 80% de aprovação no Brasil. Qual é o instituto de pesquisa que esse deputado está utilizando para afirmar que Lula é tão aceito assim? Espere aí. Se Lula, que vai às ruas e não carrega ninguém, tem 80% de aprovação, como é que fica a aprovação de Jair Messias Bolsonaro, que arrastou mais de 700 mil pessoas para a Paulista e ontem parou o estado do Rio Grande do Sul? Zé Trovão questionou por que os auto-intitulados combatentes de fake news não agem contra falas como a do petista. Ele disse: esta fala é para rebater as mentiras e os dados fake. Isso é fake news e deveria ser vislumbrado pela excelentíssima Suprema Corte, que adora dizer o que é fake news e o que não é. Poderia agora analisar as falas do deputado para ver quais seriam as ações cabíveis. O deputado rebateu duramente a proposta do governo Lula para retirar toda a autonomia dos trabalhadores por aplicativos, submetendo-os a sindicatos e retirando sua qualidade de vida, apontando: não venham empurrar goela abaixo dos motoristas de aplicativo, algo que a eles não interessa. Zé Trovão alertou os colegas sobre a consequência da subserviência do legislativo. A grande verdade é que esta casa não pode ser cúmplice de nenhuma maneira daquilo que será o fim do sonho de muitos brasileiros. Muitos brasileiros decidiram sair da formalidade e se tornar seus próprios patrões, e eles pagam por isso. Sobre todo o consumo de alguém que trabalha como autônomo, sobre todo o consumo que ele faz na vida, existe um encargo. Então, o Brasil não está deixando de arrecadar. O que nós estamos enxergando é que a sanha de Lula de querer cada vez mais espremer o bolso do povo brasileiro agora chegou ao setor privado. Nós não podemos permitir isso de maneira alguma. Zé Trovão alertou também os motoristas. Um homem que trabalha o dia inteiro e muitas vezes boa parte da noite para levar R$300, R$400 por mês para casa, não quer ter que dividir o seu lucro com sindicalistas, não quer ter que dividir seu lucro com o governo federal. No entanto, agora é assim que vai funcionar. Se esta lei for aprovada, ele vai ter que pagar para Uber, vai ter que pagar para o governo e vai ter que pagar para o sindicato. Ele ficará com que parte? Eu digo aos motoristas: vocês vão ficar só com o trabalho e o dinheiro vai ficar no bolso daqueles que se enriquecem através da desgraça do povo brasileiro. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 32 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O inquérito segue passando de corregedor em corregedor e já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto famílias e empresas são privadas da renda de seu trabalho. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu quero iniciar essa fala agradecendo o senhor por sempre fazer com que esta casa funcione de uma maneira exemplar nos breves comunicados. O senhor é um algoz aqui dos breves comunicados. Bom, eu queria dizer ao nosso nobre amigo, deputado desta casa, Helder Salomão, que ele iniciou a fala dele dizendo que o PT, o Lula, tem 80% de aprovação no Brasil, mas qual que é o site de pesquisa que este deputado está utilizando para dizer que Lula está tão aceito assim? Peraí, Lula que vai às ruas e não carrega ninguém tem 80% da aprovação. Como é que fica a aprovação de Jair Messias Bolsonaro, que arrastou mais de 700 mil pessoas na Paulista e que ontem no Rio Grande do Sul parou o Estado? O Estado está parado porque todos querem ver Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Bolsonaro. Agora, o Brasil também, nobre deputado, ele também está parado, aguardando ansiosamente quando nós retornaremos Lula lá para Curitiba, ou para Papuda, ou para qualquer outro lugar. Mas esta é só uma fala para rebater as mentiras e os dados fakes. Isso é fake news. Deveria ser, vislumbrado aí pela excelentíssima Suprema Corte, que adora dizer o que é fake news e o que não é. Poderia agora analisar as falas do deputado para ver quais seriam as ações cabíveis. Mas eu quero falar hoje uma coisa muito importante, é por isso que estou usando o tempo de liderança, de um assunto que está movimentando mais de 700 mil pessoas hoje. O Brasil está empavoroso com a decisão de Luiz Inácio Lula da Silva de intervir nos aplicativos que fazem transporte de pessoas, mais conhecido como Uber, 99 táxis e por aí vai, tantos outros. Ele quer simplesmente regulamentar, ele quer transformar essas pessoas em escravas de um sistema que já, além de cobrar tributos absurdos sobre aquilo que eles utilizam para trabalhar, que são seus carros, o combustível, o pneu, a manutenção, ele agora quer que estes homens e mulheres passem a pagar obrigatoriamente aqueles que são a turminha de Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe quem, senhores? Os sindicatos. Ele quer que os sindicatos arrecade mais de 20 milhões de reais por mês dos pobres trabalhadores que sequer têm segurança para exercer a sua função. Olha, o que me espanta não é Luiz Inácio Lula da Silva querer regulamentar nada, porque eles adoram regulamentar redes sociais, adoram regulamentar a vida do povo lá fora, que cada um agora não pode mais ser livre, precisa viver sobre aquilo que eles acham que é bom. Mas o que mais me impressiona é que eu não escutei na sua fala tão capciosa, uma fala cheia de vontade de ajudar os Ubers do Brasil. Eu não vi ele falar em mais segurança para eles, que hoje muitas das vezes tem uma corrida convocada por bandidos que utilizam do aplicativo para roubar, sequestrar esses motoristas e muitas das vezes ceifar a vida dos mesmos. Bom, deputado, do que você está falando? Eu estou falando de dados, eu estou falando de fatos. E olha só o projeto que está aqui na minha mão. Está aqui sobre as minhas mãos esse projeto de lei complementar, enviado pela turma do terno caro, que fica no ar-condicionado, mas que não sentou com a classe. Com quem que eles sentaram? Sentaram com os sindicalistas, os amigos de Lula. Porque os amigos do Lula sabem o que é melhor para o trabalhador. Enquanto o sindicalista está numa sala no ar-condicionado, o Uber que está na rua, ele agora tem que se preocupar. Vamos lá, sindicalismo,
Inciso 3º, lá, vamos começar. Inciso 3º diz o quê? O disposto nessa lei complementar, o trabalhador que trata do capto entrega à categoria profissional motoristas de aplicativo de veículos de 4 rodas e será representado por sindicato que abrange respectivamente a categoria profissional. E as empresas operadoras de aplicativo serão representadas por entidade sindical da categoria econômica específica com as seguintes atribuições. Olha que lindas atribuições. Negociação coletiva. Quando o presidente do sindicato, isso é bom os senhores prestar atenção, acordar de manhã com uma ideia maluca, ele vai chamar uma negociação coletiva para dizer que ele não está satisfeito com o que ele ganha. Celebração de acordo ou convenção coletiva. Representação coletiva dos trabalhadores ou das empresas nas demandas judiciais e extrajudiciais de interesse. Olha, eu tenho tanta coisa para ler aqui, mas eu não vou perder nem meu tempo. Vou falar do que eu conheço, vou falar daquilo que precisa ser falado. Não venha querer empurrar a goela abaixo dos motoristas de aplicativo, algo que a eles não interessa. Nós precisamos sim construir para estes motoristas que muitas vezes são usurpados pelas empresas porque pagam pouco, porque a porcentagem é mínima. Nós temos que nos preocupar enquanto eles ganham. Não é dizer que eles não podem trabalhar mais do que 8 ou 12 horas por dia. O homem, quando decide ser autônomo, ele decide ser autônomo porque não quer viver mais sobre o jugo da CLT. Ele quer decidir o seu horário de trabalho. Quero dormir até às 10 e trabalhar até às 4 da manhã. Esse é um direito deles. Agora, o Brasil quer interferir na autonomia. Daqui a pouco, tudo no Brasil será CLT. Daqui a pouco, para você ter uma casinha de cachorro-quente na rua, você vai ter que se tornar CLT, você vai ter que se tornar pagador do INSS obrigatoriamente. INSS é para aposentadoria. Eu não consigo entender. Não, eu consigo entender, senhores. Vou explicar o que está acontecendo. Nós estamos com um rombo astronômico 26%. Dentro do INSS, eles querem tirar esse dinheiro de alguém. Agora, a grande verdade é que esta casa não pode ser cúmplice de nenhuma maneira daquilo que será o fim do sonho de muitos brasileiros. Muitos brasileiros decidiram sair da formalidade e tornar seus próprios patrões. E eles pagam por isso, porque todo o consumo de alguém que trabalha no setor autônomo, todo o consumo que ele faz na sua vida, existe um encargo sobre aquilo. Então o Brasil não está deixando de arrecadar. O que nós estamos enxergando é que a sanha de Lula de querer cada vez mais espremer o bolso do povo brasileiro, agora chegou ao setor privado. Nós não podemos permitir de maneira alguma isso. E eu quero lembrar aos senhores que esta casa tem a responsabilidade moral, sim, responsabilidade moral, de criar leis para que protejam os nossos motoristas de aplicativo, que criem leis para benefício desses motoristas e não leis que queiram ortogar o seu direito de fazer aquilo como ele bem entende. Nós não podemos determinar que estas pessoas cumpram aquilo que o governo quer. Por que dar 23 milhões para um sindicato que nunca vai funcionar? Porque na categoria dos caminhoneiros, a única coisa que serve sindicato é para encher o saco e dar custo. E é por isso que eles são vazios. É por isso que os caminhoneiros não pagam. Porque ninguém quer pagar uma corja que vive da desgraça alheia. Um homem que trabalha o dia inteiro e muitas vezes uma boa parte da noite para levar 300, 400 reais por mês para casa, não quer ter que dividir o seu lucro com sindicalistas, não quer ter que dividir seu lucro com o governo federal, porque agora é assim que vai funcionar. Se esta lei for aprovada, ele vai ter que pagar para Uber, vai ter que pagar para o governo e vai ter que pagar para o sindicato.
ele fica com qual parte? Eu digo aos motoristas, vocês vão ficar só com o trabalho, e o dinheiro vai ficar no bolso daqueles que se enriquecem através da desgraça do povo brasileiro. Não! Eu digo não a esta lei complementar amaldiçoada que chegou nessa casa. Ok, deputado Zé Trovão.